A vida de Santo Agostinho, artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Filosofia patrística, período da história em que a filosofia foi associada à teologia como fundamento da fé. Os grandes representantes da patrística foram Clemente de Alexandria, 150 a 215 depois de Cristo, Orígenes, 185 a 253 depois de Cristo, Tertuliano, 155 a 222 depois de Cristo. No entanto, o grande representante da escola em referência trata-se da figura de Aureliano Agostinho, 354 a 430, conhecido como Santo Agostinho. Nasceu na cidade de Tagaste, que fica em Numídia, ao norte da África, no ano de 354, filho de patrício, funcionário público da cidade. Pai era pagão, entretanto sua mãe, fervorosa cristã, estudou em Cartago, viveu uma vida desregrada, sem importar com os princípios da fé, muita sexualidade e luxúria. Inteligente, tinha boa oratória, abriu uma escola na cidade de Cartago e passou a ensinar retórica. Em 384, estava na cidade de Milão. Ficou muito doente, possivelmente próximo à morte. Teve que deixar a profissão, posteriormente por motivos espirituais. Sempre envolvido com mulheres, ainda adolescente, teve uma amante, resultando um filho do seu relacionamento, a Deodato. Apesar de apaixonado por uma questão de classe social, não pôde tê-la como esposa. Com a morte do seu pai, sua mãe foi viver com Agostinho na cidade de Milão, época em que, por motivos sociais, deixou a amante. A mesma volta à África, sendo que Agostinho fica com seu filho vivendo na Europa. Profundamente influenciado pelo maniqueísmo, filosofia religiosa, cujo fundamento sustentava-se em dois princípios básicos. A vida era definida entre o bem e o mal. Maduro entrou em contato com a filosofia grega, particularmente com o neoplatonismo. Abandonou o maniqueísmo. A filosofia neoplatônica formulou uma releitura de Platão aplicada à essencialidade do cristianismo. Com efeito, no uso da filosofia de Platão aplicada aos princípios da fé, associando o ato da razão à fé, pois a mesma justificava-se por atos racionais. A defesa dos dogmas da religião católica aos princípios da razão. Para crer era fundamental antes ter o conhecimento racional da crença. Agostinho acreditava ter recebido uma revelação de Deus, ter sido escolhido pelo mesmo, quando juntamente com seu filho foram batizados. Volta para a África, dedicando aos estudos e orações. Em 390, o seu filho morre, e ele é ordenado a sacerdote e logo em seguida a bispo, na cidade de Hipona, onde teve grande atuação. Em 397, escreveu a sua grande obra Confissões e em 426 elaborou outro livro significativo para o cristianismo, A Cidade de Deus. Agostinho faleceu em Hipona no ano de 430, sendo mais tarde considerado o maior representante da filosofia patrística. Seu trabalho acadêmico é entendido com relevância
para o cristianismo. Agostinho sempre posicionou contra as diversas heresias do seu tempo. Desenvolveu a acepção religiosa que o ser humano, em sua natureza, tem como característica fundamental a inclinação para o mal. O desejo ao mal resulta do pecado original, a desobediência ao divino, como muito bem foi retratado na figura metafórica de Adão e Eva. A salvação vem da graça de Deus. Os escolhidos entende ele mesmo como aquele que recebeu a graça divina, motivo pelo qual teve sua conversão e a sua salvação. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.